Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo Hall, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Miléo. E eu sou Hamilton Zambianchi. E o tema de hoje é o que o fotógrafo pode fazer durante esse tempo enclausurado dentro de casa. Atividades como organização de material, uma reedição das fotos que estão guardadas há mais tempo, e até mesmo assistir um filme ou uma série, terminar de ler aquele livro parado na cabeceira da cama, ou até conhecer novos podcasts são fundamentais para aguentar esse clima de isolamento. Então a gente separou aqui uma série de dicas de coisas que você pode fazer para passar o teu tempo, sejam elas de lazer ou sejam elas de projetos e trabalhos, e a gente vai comentar com vocês aqui e espero que vocês curtam. Mas claro, antes de tudo a gente espera que todos estejam bem e que nunca é demais lembrá-los para lavarem bem as mãos, usarem álcool gel e manterem o distanciamento social. Vamos rodar a vinheta e bora lá! Então a dica número 1 é uma dica de praticidade, na verdade, que vem para a organização dos seus arquivos, né? A gente sabe que os fotógrafos fotografam bastante, que a gente tem arquivos que são gigantescos e que é muito importante fazer uma coisa que eu acredito que boa parte de vocês fazem, que é o tal do backup. Então aproveite esse tempo para pegar os seus HDs externos, para pegar a forma como vocês fazem o backup do seu material, darem uma revisão em tudo isso, verem lá o que ainda funciona, o que ainda não funciona, porque um dos problemas de você fazer backup em HD externo, e esse é um problema que eu tenho porque a maioria dos meus backups são em HDs externos também, eles são em suportes físicos, é a quantidade de espaço que você tem. Você tem que estar sempre comprando um HD novo, sempre limpando o HD antigo. E esse tempo de ficar em casa agora é uma oportunidade para você rever esse material. Porque às vezes você faz uma série de fotos, digamos que seja uma sequência. Você estava fotografando algo e fez uma série de 10 fotos. Você não vai precisar das 10 fotos ter no seu arquivo. Você vai precisar de uma ou duas. As outras 7 ou 8 fotos, elas estão comendo espaço assim, ali no seu HD só. E cada vez você vai precisar comprar novos HDs. Então, aproveite esse tempo e dá aquela limpada. Assim você já revê um material antigo também, vê o que vale a pena, o que não vale. Se livra do lixo e otimiza o seu espaço. E também é bom você começar a pensar em outras formas de backups. Por exemplo, eu sei que o Hamilton prefere fazer o backup dele em nuvem, até porque ele teve problema com HD externo, certo, Hamilton? É bem isso, Miléo. Antigamente eu tinha HDs externos em que eu armazenava todas as minhas fotos, mas eu tive um problema em que eu perdi quase 5 anos de fotografia e nem pude até mesmo atender as noivas, que eu faço alguns trabalhos de fotografia de casamento, nem pude atender as noivas um determinado tempo depois do casamento para entregar as fotos novamente, porque o meu HD ele simplesmente parou de funcionar. Então foi aí que foi a virada de chave para que eu pudesse de fato começar a armazenar o meu material na nuvem. Hoje, por exemplo, eu assino o Dropbox, que me dá um espaço considerável aí, consigo até mesmo compartilhar um pouco desse espaço com minha esposa, que também guarda alguns materiais, mas hoje a maioria dos meus arquivos estão concentrados na nuvem, no Dropbox. Deixo ali, ainda tem alguns HDs externos, mas deixo-os com os materiais mais antigos, então aqueles que eu estou prestes a descartar, eu coloco no HD e permanece ali mais algum tempo antes de descartar definitivamente. É como o HD externo para mim hoje funciona como se fosse um arquivo morto. Eu também tive alguns problemas com HD externo, então o que eu comecei a prestar mais atenção é na qualidade do material, nas marcas, nas melhores marcas, que você paga um pouco mais caro, mas compensa porque a vida útil é bem maior. Eu uso alguns armazenamentos em nuvem também, mas para material que eu estou fazendo naquele momento, tipo, por exemplo, para projetos rápidos, enfim, para séries de fotos e ensaios mais curtos, porque eu posso acessar eles de qualquer lugar. Então eu uso mais as nuvens para isso. E até por conta disso, que não é o meu grande backup não é ali, eu não preciso pagar uma mensalidade. Eu acabo usando o espaço gratuito que esses provedores nos dão, que são vários lá. Você falou do Dropbox, mas tem o Google Drive, tem o iCloud, tem o OneDrive da Microsoft, enfim, são vários. E eu acho que é um espaço que os fotógrafos podem começar a aprender a aproveitar também, até porque ele otimiza e ele gerencia, você consegue gerenciar os seus trabalhos de uma forma bem organizada, inclusive.
É, uma das vantagens que eu vejo depois que eu comecei a assinar o Dropbox é justamente isso, é o fato da gente poder acessar de qualquer plataforma, do meu notebook, propriamente do meu celular, através de um aplicativo, até mesmo num outro computador. Então, eu tenho acesso às minhas fotos assim de forma instantânea a qualquer momento. Então, pessoal, a segunda dica que nós temos para vocês é vocês usarem esse tempo livre para reeditar seus materiais. Então, aquele material que porventura está lá no fundo da gaveta, né, já tem mais tempo que você produziu, vale você pegar esse material de volta, reeditar num tratamento diferenciado, ou até pegar outras fotos para poder continuar alimentando ali o teu site, tuas redes sociais, para que você possa ali sempre estar movimentando o teu nome, a tua marca, dentro do público que você quer atingir. É bem isso, aproveita o tempo que está lá limpando o espaço nos backups e já começa a dar uma olhada nesses projetos mais antigos, nesses trabalhos mais antigos. Não está naquele esquema de estou em quarentena, mas estou sem necessariamente produzir alguma coisa para o público. Então é bom aproveitar esse tempo também para fazer isso. A terceira dica vem também para isso, para justamente você movimentar as suas redes sociais e movimentar o seu trabalho fotográfico, que é pensar em pequenos projetos que você pode fazer de dentro da sua quarentena. Né? Você pode aproveitar esse tempo, por exemplo, para fazer aqueles retratos de família que você queria fazer, ou para fazer uma série de fotos, pega a sua esposa, sua namorada, sua filha, seu filho, enfim, seu irmão, sua mãe, pai, e cria personagens em cima daquilo e aproveita para exercitar o ajuste de luz, por exemplo, e todos esses tipos de coisa. E também vai ter um material legal para colocar no teu Instagram, ou fazer um diário da sua quarentena. Por exemplo, eu tenho feito isso como forma de exercitar o trabalho em vídeo e edição mobile, tanto captura quanto edição. Então eu tenho usado o celular para fazer fotos da minha quarentena e editar isso em videozinhos curtinhos que eu tenho publicado um por dia lá no Stories. Então eu já tenho lá 14, faz 14 dias que eu estou em quarentena hoje. Já tenho lá 14 videozinhos, cada um falando de um teminha, de uma coisinha que acontece dentro da minha quarentena. Então vocês podem pensar também nessas coisas. E além disso, só do pensar para dentro, pode pensar para fora também. Por exemplo, o Hamilton fez um trabalho agora fotografando idosos nas janelas dos prédios ao redor de onde ele mora. E é um trabalho que inclusive foi mostrado na Globo News esses dias, uma noite dessa, não é mesmo, Hamilton? Bem isso, Miléo. Assim que começou a quarentena, logo eu comecei a pensar na possibilidade de desenvolver projetos sem que precisasse de eu sair do meu apartamento aqui. Então demorou aí 2 dias até ter uma ideia fechada, uma ideia fixa, e eu comecei a fotografar idosos nas suas janelas. E esse material realmente foi até meio que surpreendente, eu acho que foi uma repercussão que eu até nem esperava tanto, mas tivemos aí uma publicação aí na Globo News e foi bem legal. Mas essa é a ideia, é de você começar a exercitar o teu olhar para aquilo que você já está acostumado. Então, pensar em projetos em que você não vá necessariamente pisar fora de casa. É a questão de você exercitar o teu olhar também. Você sai na janela, às vezes você pensa, eu já vi essa paisagem muitas vezes. Mas começa a olhar os pequenos detalhes dentro dessa paisagem. As pessoas que passam na rua, um detalhe de arquitetura, uma característica típica de luz que bate em um determinado momento, em algum lugar, enfim. Tudo isso você pode começar a pensar e olhar. Para você ver, o Hamilton teve uma boa ideia de um projeto legal que tem tudo a ver com o que está se passando agora, nesse momento, que é a questão da pandemia e do isolamento e da quarentena, e teve uma repercussão bacana. Então você consegue pensar em pequenos projetos dentro do seu ambiente. Então é só botar a criatividade para funcionar. E como última dica, como nem tudo é só trabalho e fotografia, apesar da gente pensar só em trabalho e fotografia o tempo todo, a gente vai dar algumas dicas de lazer para vocês, porque é importante também ter um momento nessa quarentena que você simplesmente relaxe. Então vamos lá, eu vou dar uma dica de um filme, de uma série e de um podcast, e na sequência o Hamilton também vai dar as dicas dele. Primeiro o filme, eu não vou dar nenhuma sinopse e nenhuma resenha e também nenhum spoiler do filme, só vou dar o título. Assistam, estreou lá na Netflix, tem bastante gente falando dele, se chama O Poço, é um filme espanhol, é um filme que mexe com o psicológico da gente, então vocês vão tomar um soco no estômago
E alguns vão gostar, alguns vão odiar, mas enfim, vocês deixam no comentário depois o que vocês acharam. A série que eu vou indicar, ela tá no Amazon Prime, se chama Good Omens, não sei se é assim que se fala. É com o David Tennant, quem conhece o nome sabe, foi o melhor Doctor Who da história. E conta a história de um anjo e de um demônio que estão aqui na Terra desde a época do paraíso e que se juntam para tentar impedir o apocalipse. E eles são os dois únicos que estão tentando impedir o apocalipse. Tanto o céu como o inferno querem que o apocalipse aconteça. Como toda série europeia, ela tem só 6 episódios, mas são bem legais, facinho de assistir, vocês vão curtir. E o podcast que eu queria indicar para vocês, ele se chama 37 Graus, vocês encontram lá no Spotify, no Google Podcast, no seu agregador favorito. É um podcast apresentado pela Sara Zoubel e pela Bia Guimarães, e elas contam histórias do Brasil, elas percorrem o Brasil contando histórias sobre o nosso país. Então tem lá, por exemplo, a história de um bairro em São Paulo que toda vez que chove ele alaga e os moradores acabaram por adaptar suas casas a esse contexto. Tem outro que fala sobre a cidade mais poluída do mundo. Tem outro que fala sobre o milho indígena, que são várias sementes diferentes, né? Não é um tipo de milho só, e a importância dessa variedade para as comunidades indígenas. Então é bem legal, o estilo de narração delas é muito bacana, vocês vão curtir. E agora diz aí as suas dicas, Hamilton. Então, Miléo, a primeira dica que eu tenho pra galera aqui é um filme chamado Fome de Poder, que também tá na Netflix. A gente que sempre bate na tecla do fotógrafo se vê muito como empresa, é um filme que vem a calhar, porque mostra a história aí do McDonald's. Num primeiro momento a gente fica ali em dúvida se a gente acha que o personagem principal do filme é um canalha ou um visionário, mas para nós fotógrafos é um ensinamento de como ser um pouco mais determinado no empreendedorismo. Então é um filme que acho que vale muito a pena vocês assistirem. A minha segunda dica, Miléo, é um documentário chamado Indústria Americana, que é o primeiro documentário ali da produtora do Barack Obama e da Michelle Obama, que inclusive ganhou um Oscar recentemente, mas ele trata com bastante ênfase ali a diferença nas culturas da China e dos Estados Unidos, que são as duas nações protagonistas ali e que também são os dois players economicamente falando aqui no mundo, né? Então é um filme que eu acho bem legal, é um filme forte, mas também que eu acho que é bem interessante, que eu acho que pode enriquecer bastante aí a cultura de nós fotógrafos que lidamos aí muito com o desenvolvimento de projetos e coberturas de pautas também econômicas aí. E também a minha terceira dica é um podcast chamado Que História, é um podcast da BBC, que tem poucos episódios, se eu não me engano tem 11 episódios e são episódios curtos, que fala ali de algumas histórias que aconteceram aí no decorrer dos anos. Um dos episódios aí que eu acho que são mais legais desse podcast é um episódio que fala sobre o Krakatoa, que é um vulcão que quando entrou em erupção, ele foi tão forte que pôde ser ouvido nos 4 cantos do planeta. Então, assim, alguns marinheiros que estavam a alguns quilômetros de distância até perderam a audição, ficaram surdos por conta do barulho que foi assim extremamente ignorante, podemos dizer assim. Essas são as minhas 3 dicas, Miléo. Mais alguma aí? Eu acho que isso é suficiente por enquanto, né, Milton? Não vamos encher o pessoal de coisas para eles verem também, até porque no decorrer dessas gravações do período de quarentena a gente sempre vai começar a dar uma outra dica bacana para vocês. Maravilha. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham curtido e aproveitado as nossas dicas. Continue conosco. Toda semana aí tem um episódio novo. Fiquem bem, permaneçam em casa ali no isolamento social, que é muito importante aí para a gente ultrapassar essa pandemia. Lavem sempre as mãos, usem álcool em gel e até a próxima. Valeu, tchau!